Fala, gigante, aqui que eu falo, professor Tino, eu sou professor de Biologia, assim como de Química. Hoje nós vamos aprender acerca da introdução à microbiologia. Bom, aqui nós temos vários conceitos que nós vamos trabalhar elas hoje, ok? Bom, o primeiro conceito é agente etiológico. Bom, quando nós falamos de agente etiológico, não é etiologia, etiologia não é estuda a causa, neste caso, do que de doenças, ok? Então, isso chamamos de agente etiológico. Então, agente etiológico é o causador de qualquer doença. Então, o causador de qualquer doença nós chamamos de agente etiológico, ok? Bom, um dos exemplos que nós temos é o causador da malária, por exemplo, o caso do plasmodium, é um protozoário, ok? Não é? Agora, nós temos no caso do vetor, não é? O vetor também pode ser chamado de transmissor, ok? Agora, uma coisa interessante, existem um vetor que nós chamamos de biológico, assim como outro que nós chamamos de mecânico. O que nós chamamos de biológico, não é? É porque o parasita, não é? Ele se multiplica dentro, neste caso, do vetor, ok? Por isso que o nome é um vetor ou transmissor biológico, não é? Por exemplo, no caso do plasmódio, não é? O plasmódio, não é? Para que ele possa ser inoculado, não é? Dentro do organismo humano, ele precisa de ser ter um vetor, neste caso, um intermediário, para que possa se multiplicar, neste caso, que é o mosquito, não é? Que é o mosquito, que é a anófeles, não é? Então, a mosquita, neste caso, né? Que é a anófeles. Então, ela precisa, neste caso, desse mosquito anófeles, para que possa multiplicar-se dentro desse mosquito e para que possa já nos causar. E uma coisa muito interessante, por exemplo, no caso da malária, não é? Nós somos considerados hospedeiros intermediários, não é? Por que hospedeiros intermediários? Porque é onde se desenvolvem as fases assexuadas, ok? Desse mesmo parasita ou parasita, ok? Enquanto que no mosquito é onde se desenvolvem as fases sexuadas, por isso é chamado de hospedeiros definitivo, ok? Bom, depois temos aqui o vetor, não é? O transmissor mecânico, não é? É aquele que não se multiplica, ou seja, sem multiplicação. Um dos exemplos, estamos a falar, por exemplo, da mosca. Por exemplo, quando a mosca vai pousar nas fezes, depois vai pousar, sei lá, no seu prato com comida, com bife ali, e você depois ingere, e você tem essa doença, sei lá, qualquer doença, não é? Então, aí nós chamamos de vetor mecânico, não é? Por exemplo, no caso da mosca, não é? Que vai pousar nas fezes e ele vai vir pousar no seu alimento, então vai acabando já de passando, ou seja, passando essas fezes que você vai comer, essas fezes, vamos lá supor que tem um parasito lá e vão por aí desenvolver certas doenças que possam te complicar a vida, ok? Depois aqui nós temos o terceiro, não é, conceito, que é o período de incubação. Bom, quando nós falamos de período de incubação, é desde o processo de infecção até os primeiros sintomas. Isto é, por exemplo, quando eu digo que essa doença tem um período de incubação de 10 dias, o que eu quero dizer? No primeiro dia, é porque você foi infectado. Então, para aparecer primeiros sintomas daquela doença, não é? É daquela doença, não é? Vamos supor que no 10º dia, no 12º dia, então naquele dia que aparecem os primeiros sintomas, nós chamamos de período de incubação, ok? Depois temos aqui patogenicidade, ok? Quando nós falamos de patogenicidade, não é? Na verdade, quando se diz que uma doença é altamente patogênica, queremos dizer que essa doença tem capacidade de causar doença, ok? Porque uma coisa muito interessante, existem doenças, por exemplo, no caso de tuberculose, não é? Tuberculose, você pode ser infectado por tuberculose e não apresentar nenhuma doença, não é? Você pode ser infectado por um tuberculose, não é? Por bactéria que causa a tuberculose, que é o bacilo de Koch, não é? E ela não te causará doença, mas você foi infectado. Então, significa que você naquele momento apresentou baixa patogenicidade. E também a tuberculose, ela não tem alta patogenicidade, ok? Ou seja, não tem alta capacidade de causar a doença, ok? Então, apresenta uma baixa patogenicidade, ok, família? Bom, depois temos aqui a virulência. Família, virulência não tem nada a ver com vírus, não é? Eu já ouvi pessoas aí dizerem que virulência tem a ver com vírus. Não tem nada a ver com vírus. Quando nós falamos de virulência, virulência significa a severidade e rapidez, não é? Em promover doença. Ou seja, vamos supor que você foi infectado por um vírus ou uma bactéria, não é? Ou um fungo, ou qualquer tipo de parasita ou parasita
que rapidamente ele apresenta sintomas, você fica doente rapidamente, em um curto espaço de tempo. Você fica severamente, não é? Com a doença, ou seja, debilitado. Então significa que essa doença tem alta o quê? Virulência, ok? Porque é severidade, apresenta severidade e rapidez em promover essa doença, ok? Ok, o período, por exemplo, no caso do período de incubação, pode ser em poucas horas, um dia apenas. Então apresenta uma virulência, uma alta virulência, ok? Depois temos outro conceito que é a prevenção. Bom, muitas das vezes prevenção e profilaxia são duas coisas iguais, ok? Não é profilaxia, na verdade é o sinônimo de prevenção, ok? Porque prevenção, na verdade, são medidas para evitar a doença, ou seja, a prevenção ela é efetuada, ou seja, eu quero que você entenda que quando se fala daqui de prevenção é quando ainda não há ocorrência dessa doença, não há ocorrência desse vírus, dessa bactéria. Então, ocorre o processo de medidas de prevenção para evitar essa doença. Então, essas medidas nós chamamos de prevenção, ok? Por exemplo, vamos supor, nosso vizinho ficar surdo, está sofrendo de uma doença, por exemplo, ébola. Então, antes da ébola chegar aqui em Moçambique, nós vamos prevenir, ou seja, vamos usar as medidas de prevenção, que são medidas para evitar a doença, ok? Mas a doença ainda não se faz sentir, nunca se fez sentir no nosso país. Depois temos o que? A profilaxia, não é? Um outro conceito de profilaxia, profilaxia na verdade são medidas contra doenças já estabelecidas, ou seja, vamos lá supor que em Moçambique já há ébola, vamos lá supor que na zona de Maputo província apenas, mas no restante do país, não é, como província de Gaza, Inhambane, Tete, Manica, etc. Ainda não há ocorrência dessa doença, então significa que deve haver medidas de profilaxia ou medidas profiláticas para, neste caso, ou seja, para são medidas contra essa mesma doença para que ela não possa se ou seja, se proliferar ainda mais, ok? Então, essas nós consideramos medidas profiláticas, ok? Bom, depois temos aqui essa segunda parte, não é? Temos aqui outro conceito, não é? Que nós chamamos de incidência, não é? A incidência, na verdade, são casos novos. Por exemplo, temos ao nível de Moçambique, não é? Temos novos casos, por exemplo, do que temos novos casos vamos lá, de ébola. Temos casos novos de ébola. Não é? Em Moçambique nunca tinha se feito sentir ébola. Então, é incidência. Quando se diz incidência, é um caso novo, que antes não existia. Então, existem casos novos. Então, é uma incidência. Não é incidência da ébola. Incidência, por exemplo, há pouco tempo nós tivemos a incidência, neste caso, a incidência de SARS-CoV-2, não é? Covid-19, ok? Bom, depois temos a prevalência, ok? Quando falamos de prevalência, na verdade, são casos antigos, mas casos novos, ok? Por exemplo, temos HIV. Se você for perceber, HIV é um caso antigo, por exemplo, ao nível de Moçambique. Mas nesses casos antigos, existem casos novos que vão surgindo, existem pessoas que vão apresentar essas doenças, não é? Em cada ano nós temos um grupo que vai ser infectado, ok? Então, são casos novos, são casos antigos, mas casos novos. Então, isso aqui é muito mais, por exemplo, naquelas que vão introduzir aquelas medidas profiláticas, não é? De prevenção, não é? Medidas de prevenção, ou seja, a consciencialização das pessoas de que para evitar, neste caso, HIV, outros devem usar a camisinha, etc. Não é? Evitar objetos cortantes, não é? Que uma pessoa que possui esse vírus não é possa te contaminar, evitar essas coisas todas, ok? Então, prevalência são casos antigos, mas casos novos, enquanto incidência apenas são casos novos. Depois temos a epidemia, ok? Quando nós falamos de epidemia, família, epidemia é a mesma coisa dizer que doença que ultrapassa a incidência esperada, ok? Por exemplo, nós temos casos novos. Esses casos novos se estabelecem, vamos lá supor que esses casos novos elas ocorrem por aí em volta de 5%. Só que depois disparam, vão por aí 60%. Então isso aí nós chamamos de epidemia, não é? Então chamamos de epidemia. Normalmente a epidemia ocorre numa determinada região, não é? Uma determinada região, ok? Então, uma doença que ultrapassa a incidência, então nós chamamos, neste caso, de epidemia. E também temos a pandemia. A pandemia, na verdade,
é quando as epidemias ocorrem ao mesmo tempo em vários continentes. Vimos no caso, por exemplo, de SARS-CoV-2, a Covid-19, não é? A Covid-19, não é? Ela ocorria, por exemplo, na África do Sul, o continente africano, o continente americano, o continente europeu, não é? Continente asiático, ao mesmo tempo, não é? Até as fronteiras eram fechadas, ninguém podia entrar na África do Sul, ninguém podia sair. Por causa do quê? Por causa da pandemia, ou seja, Covid-19 estava em toda parte, estava a ocorrer ao mesmo tempo. Então, isso nós chamamos de pandemia, quando a epidemia, ou seja, as epidemias ocorrem em simultâneos em vários continentes, ok? E depois temos a endemia. Endemia, na verdade, é a prevalência de determinada doença em uma área geográfica restrita, ou seja, por exemplo, é uma doença, por exemplo, que é característica daquela região, daquele continente, por exemplo. Estamos a falar, por exemplo, no caso da malária, por exemplo. A malária em África é um fato, não é? Mas a malária em África é um caso característico da África, não é? Talvez por causa da temperatura, não é? Do tipo das florestas que existem, não é? Ou seja, vão favorecendo com que, por exemplo, haja a produção, neste caso, de mosquitos, percebe? Porque existem regiões, continentes que não há, não há essa incidência, não há essa incidência, neste caso, da malária, ok? Então, significa que endemia não é quando ocorre a prevalência de determinada doença em uma área geográfica restrita, ok? Não é aquelas doenças que ocorrem ano em ano, malária, febre amarela, dengue, ok? São doenças que anualmente elas vão ocorrer, mas vão ser restritas a uma determinada área, por exemplo, na África, concretamente em Moçambique, não é? Onde eu estou a falar, não é? É uma doença endêmica, não é? É uma doença endêmica, a malária. É um fato aqui em Moçambique, ok? É uma doença endêmica, então se diz que é endemia, ok? Agora, a endemia, se nós vamos olhar, por exemplo, no gráfico, ela pode virar epidemia, não é? Por exemplo, porque nós sabemos que, vamos lá supor que a malária em Moçambique, ela ocorre por aí, ao nível da população, por volta de 5%. E nesse ano disparou, foi para 75%. Aí já passou de endemia, vai para epidemia, ok? Então, isso para dizer que quando nós falamos de endemia, não é? Se nós vamos olhar, por exemplo, nesse gráfico, por exemplo, ela vai decorrer, por exemplo, vamos supor que é um 5%, mas ela vai disparar nesse ano. Então, nesse processo de disparar, ela pode chegar no nível de epidemia, ok? Então, família, essa era a aula de hoje, introdução à microbiologia. Eu espero que vocês tenham entendido. Então, subscreve-se no canal, compartilhe com seus vizinhos, amigos, não é? Primos, etc, ok? Casa da Ciência Explica, aqui que eu vos falo, o professor Tinossi. Bom, família, subscreve-se no canal, compartilhe, dê um like e comente, ok? Porque eu quero saber o feedback da vossa parte, ok? Então, é isso aí, família. Falou!